Fala galera, vamos continuar então a nossa eletrostática, né? E como falamos na aula passada das três formas de eletrizar um corpo, são elas o contato, o atrito e a indução. São as três maneiras. A indução, lembre-se do eletroscópio, tá bom? E agora a gente vai falar da lei de Coulomb. Lembra que a gente fala que dois corpos que estão carregados positivamente se repelem, ou negativamente, né? Também se repelem. E dois corpos cuja um esteja positivo e outro negativo, eles se atraem. Beleza? Perfeito, né? Eles se atraem como? Com que força? Quanto é que vale essa força? Tá aí o cara. Quem estudou isso foi esse bonitão aí. Vamos lá. Coulomb, século XVIII. Ele estudou a força elétrica pela balança de torção. A balança de torção também foi utilizada pelo Cavendish, né, para provar a lei de gravitação de Newton. Não sei se vocês lembram, porque vocês estão no terceiro ano, mas matéria do primeiro ano a gente aprendeu uma força que era força gravitacional. Ela se dava assim, ó, força gravitacional é igual a Gzão, Emão, Eminho sobre D ao quadrado. Gzão, Emão, Eminho sobre D ao quadrado. Essa é a força gravitacional. Olha só, gente. Olha o que Coulomb provou, a força eletrostática. Uma constante, carga, carga, distância ao quadrado. Gente, é a mesma fórmula, olha só. Presta muita atenção. A massa é um negócio intrínseco ao corpo que o tem. Por exemplo, se você tem 20 quilogramas, você continua com 20 quilogramas. A massa é intrínseca ao corpo. Né? Você vai pesar 20 quilogramas em qualquer lugar. A carga não, a carga pode variar. Você pode pôr 10 coulombs, 20 coulombs, aí você encostou em um negócio 30 coulombs, né? Então a carga varia. Porém, a fórmula é a mesma. Item da UNB, gente. A partir da fórmula da força de gravitação, a força gravitacional de Newton, conseguiu, né, Coulomb conseguiu chegar na fórmula de Coulomb. Certo, errado? O item está errado. Apesar da grande semelhança, Coulomb fez as provas e testes empíricos que demonstraram que essa é a força elétrica. Ele não falou, nossa, vou usar isso para cá. Não, né? Newton, quer dizer, Cavendish provou, né, a fórmula de Newton, que ele já tinha falado, e Coulomb provou a dele. Apesar de serem fórmulas semelhantes, quase que iguais, a gente não pode dizer que Coulomb pegou essa fórmula e jogou. Ele chegou na mesma conclusão das fórmulas, tá ok? Bom, que Coulomb provou? Que a força ela era diretamente proporcional à carga, às duas cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Então, por exemplo, eu tenho uma bolinha aqui com uma carga de 2 coulombs e uma bolinha aqui com uma carga de menos 6 coulombs. Eita, eu posso ter carga negativa? Claro que posso, carga positiva e negativa, né? Claro que posso. Elas vão se atrair. E ele viu, Coulomb viu que essa força de atração, que eu vou desenhar aqui, ó, ela tem relação com a carga dos dois, diretamente proporcional, e inversamente proporcional com o quadrado da distância entre os dois. Para tirar o sinal de proporcional e colocar um sinal de igualdade, a gente tem que adicionar uma constante, que é a constante K. A gente vai tratar dessa constante agora, vamos lá. Bom, essa frase ela é bem bonitinha e importante, olha só. A força eletrostática, a força elétrica máxima é máxima sempre no vácuo. Né? A força elétrica é máxima sempre no vácuo. Implica que esse K ele vai depender das unidades utilizadas que a gente usa, se usar o Coulomb, se usar o metro, né, para dar Newton, vai depender das unidades, e vai depender também do meio que a gente utiliza. Se a gente utilizar, por exemplo, a água como meio, a glicerina, vai dar coisa diferente, né? Vão dar Ks diferentes. Mas a gente normalmente nos exercícios sempre usa o K do vácuo, tá bom? Sempre usa. Ou do ar, que a gente usa o mesmo. Então, para você não esquecer, quer decorar o negócio? Quer não, né? Mas vai decorar, olha só. O K vale 9 vezes 10 a nona newtons por metro, tá? Esse é o K. 9 vezes 10 a nona. Beleza? Algum problema? Bom, então podemos continuar. Bom, o K, ele vem dessa formulinha que a gente estuda lá na engenharia elétrica da UNB, né, na física 3 da UNB, a gente estuda exatamente isso aí. O K, na verdade, a fórmula da força elétrica é essa aqui, ó. Deixa eu escrever aqui. Força elétrica, tá dando para enxergar? Não, né? Força elétrica é igual a Q vezes Q sobre 4π epsilon zero vezes
d ao quadrado. Essa é a fórmula que Coulomb chegou. Só que ao invés de a gente ficar escrevendo 4, que é uma constante, π, que é uma constante, e ε0, que é uma constante que depende do meio, a gente pegou esse cara, e para a constante aparecer em cima, pegou que 1 sobre 4πε0 é igual ao k, tá bom? Então, a constante k é o que a gente usa para a fórmula, né? kqq sobre d quadrado. Tá aqui, ó. kqq sobre d ao quadrado. Porém, ela é 1 sobre 4πε0. E quem é esse ε0? É o que a gente chama de permissividade elétrica ou a permitividade, né? É a permissividade que a gente consegue para que a força elétrica ocorra, tá bom? Bom, por exemplo, no vácuo, esse epsilon, ele vale 1, né? No ar, ele vale 1,00054. Ou seja, a gente assume que esse cara vale 1 para o ar e 1 para o vácuo, é muito próximo. E usando esse valor de 1 aqui, utilizando as unidades corretas, né? A gente chega nesse K de 9 vezes 10 a nona, tá bom? Então a gente sempre precisa desse K de 9 vezes 10 a nona. Beleza? Na água, por exemplo, o epsilon é 78. Olha só como é mais difícil ter eletrização lá na água, né? Uma força elétrica na água. 78. No papel é 3,5. No âmbar, né, que a gente falou do âmbar, é 2,7 e assim por diante. Então, só para você ter ideia como na água é mais difícil. Tá bom? Bom, gente, a última coisa para a aula acabar, que eu preciso falar, eu vou falar aqui atrás, vai ficar um pouquinho marcado, mas é importante. Vocês agora têm que começar a se dar muito bem com essas letrinhas, ó. M, minúsculo, esse Mi, esse nano e esse P. Também temos que nos dar muito bem com o K, o M maiúsculo, o G e o T. Tá bom? Bom, mili, micro, nano, pico, quilo, mega, giga, tera. Quase saiu Tesla, né? Tera. Mili, micro, nano, pico. Mili, micro, nano, pico. Quilo, mega, giga, tera. Tá? O que isso significa? Isso serve para a gente ajudar, porque às vezes a gente está trabalhando com quantidades muito pequenininhas de carga. Cargas pequenas, mas tão pequena que é melhor a gente botar uma letra ao invés de falar quanto é que vale. Então, o mili de milímetro é 10 a menos 3. O micro é 10 a menos 6. O nano é 10 a menos 9. O pico é 10 a menos 12. O quilo é 10 ao cubo, positivo. O mega é 10 à sexta. O giga é 10 à nona. E o tera é 10 a 12. É só ir somando 3 em 3, meu filho. Entendeu? Deu para entender? Mili, micro, nano, pico, quilo, mega, giga, tera. Tá? Então a gente vai usar muito microcoulomb. Muito microcoulomb. Nossa, assim, ó. O tempo todo. Vai ser usual. Vocês vão ter que se acostumar. Picocoulomb, quando for uma carga muito pequena, vezes 10 a menos 12, né? Então, ao invés agora de a gente escrever o número 0,0003 coulombs, a gente vai escrever 3 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, menos 4 coulombs, que é a mesma coisa. A gente vai ter que aprender isso, gente. 3 vezes 10 a menos 1, vezes 10 a menos 3. Certo? Multiplica e soma os expoentes. Que é a mesma coisa de 3 vezes 10 a menos 1, vezes quem é 10 a menos 3? Milicoulombs. Então essa letra, na verdade, ela representa um número, tá bom? 3 vezes 10 a menos 1, milicoulombs. Ou seja, 0,3 milicoulombs. Tá ok, gente? Finalizamos por aqui, então. Até a próxima. Façam os exercícios.